Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu tenho um aviso antes que a gente comece. Eu gostaria que os menores de idade e pessoas pudicas ou pessoas que de repente estão no ambiente de trabalho se retirassem do recinto ou desse pause ou fosse ver o próximo vídeo de gatinho, porque eu vou me aventurar aqui num território talvez um pouco obsceno. Não se preocupem, não vai ter cenas muito explícitas da minha parte, eu tenho pouco mais a oferecer do que essa voz que vos fala, o resto é standard. Mas a questão é a seguinte, o tema hoje aqui é sacanagem. E eu vou lembrar muito rapidamente, eu trabalhei por algum tempo, um tempo muito memorável, em televisão, e eu trabalhei no telejornal, e telejornal ao vivo, né, uma coisa super intensa, para mim era tudo muito novo, tal, eu era completamente júnior nessa história. E aí eu tinha um colega que era o contrário, era o cara mais sênior, era um cara bem mais velhão e tal. E ele tinha uma coisa curiosa, porque como ele chamava todo mundo de 90, inexplicavelmente, nunca entendi por que isso, todo mundo chamava ele de 90 também. Então ele chamava, falou, ô 90, você falou, e aí 90 tal. Aí o 90, todo dia enorme, era um cara grande. Ele botava a mão no meu ombro, ele apontava assim a redação, eu falei, e aí 90, tá entendendo tudo? Eu falei, não sei 90, sei lá. Foi então. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte ele botava a mão no meu ombro, aquele cara enorme. 90, você está entendendo tudo? Qualquer coisa. Eu falei, não, tá, acho que eu estou me virando. Tá, puta. Uma semana depois do cara me repetindo essa mesma história, ele falou, 90, eu vou te explicar. Aí ele fez um gesto amplo, assim, e falou, tudo isso daqui é uma grande sacanagem. Então, ok, saudade de 90, nunca mais vi, mas esse niilismo, né, 90ano, eu acho que de alguma maneira eu consigo estender isso hoje para o digital, mas talvez de uma maneira um pouco tortuosa. Vamos ver se eu consigo me explicar. Há muito tempo atrás, acho que década de 50, você começou nos Estados Unidos um certo moralismo, vamos patrulhar aqui Hollywood e tal, e aí um cara lá, um senador, falou, olha, pornografia, eu não sei definir, mas quando eu vejo eu sei o que é. Então, vamos ficar com essa ideia de pornografia na cabeça, porque está acontecendo uma coisa muito singular, e não acho que não é só culpa do Facebook, não é só culpa do digital, talvez seja uma coisa que transcenda, né? Que é o seguinte, hoje eu percebo que muitas pessoas, quando me acionam, e talvez isso aconteça com você também, elas te acionam meio como elas acionam o Google. Não pergunta nada, vai lá, pum, te usa, acabou, foi. Já era. E talvez quando precisar usar de novo, vai lembrar de novo, né? Então, várias coisas que acontecem hoje online, a maneira como as pessoas te abordam, a maneira como as pessoas te procuram, a maneira como as pessoas desaparecem, tem um pouco a ver com essa coisa meio, não é nem descartável, não é nem que você é descartável, você é simplesmente um recurso, como tantos outros recursos online, que além de estar disponível 24/7, é grátis, né? E tem um site satírico muito divertido que é o The Onion, eu adoro o The Onion, a cebola, né? E eles fazem notícias de mentira, eles publicaram um tempo atrás, isso daqui, é como se fosse a história do século, só que tudo meio fake, as notícias são de mentira, é engraçadíssimo. Então, por exemplo, acho que quando o homem vai para a Lua, a manchete deles, vou ver se eu acho aqui, é hilária, né? Holy shit, né? No Oxford, é muito divertido. E aí, quando eles vão falar do surgimento da internet, eles parodiando, não sei se vocês lembram disso, mas o Bill Gates lá atrás, ele escreveu um livro que chamava Information Superhighway, ou a Super Information, alguma coisa assim, em português ficou a Supervia da Informação. E aí o The Onion, para tirar sarro, coloca que naquela época eles estavam declarando a Masturbation Superhighway, né, que finalmente as pessoas em todo o mundo iam poder ter acesso instantâneo, gratuito, né, a pornografia da melhor qualidade e tal, então ia ser a masturbation. Curioso porque é meio premonitório e tem um pouco a ver com o que eu quero dizer por aqui. Os meus pais são do interior, né, então talvez por isso, né, acho que desde pequeno aquela história, o pai te ensinando a falar senhor, senhora, cumprimentar, como vai, tudo bem, muito obrigado, né, eu tenho essa coisa um pouco caipira, um pouco protocolar de cumprimentar, né, fazer primeiro uma certa introdução, um certo romance, né, quer dizer,
qualquer interação, você ter preliminares e depois você mandar flores no dia seguinte. Mas talvez nesse ambiente em que a gente vive, eu acho que não é só culpa do digital, talvez seja a sociedade de consumo, talvez seja a maneira como as cidades são construídas, o carro, eu não sei, né? Mas acontece que a vida da gente hoje parece um pouco filme pornô, né? Ou você espera que seja um pouco um filme pornô, né? O cara vem te entregar um currículo, ou a menina vem te entregar uma pizza, e aí acontece uma coisa, aí não tem nem papinho antes, não tem... Pô, mas será que e amanhã vou ter que ligar de novo ou não, tal. A relação que a gente acaba tendo com serviços, com o Estado, com a nação, com as pessoas, acaba sendo uma coisa tão descuidada, tão pragmática, no sentido até um pouco pesado demais, tão desconsiderada, tão vazia quanto porn, né? Quanto um vídeo pornô. Hoje eu estava com essa ideia na cabeça que Facebook para mim parecia a questão do coito interrompido, porque as coisas nunca se concluíam, né? A pessoa passava por você e aí começava uma conversa e tudo fica em suspenso, não tem gozo, não tem finalização, não tem nada, as coisas estão sempre em suspenso. A qualquer momento a pessoa pode recorrer de novo ou ela vai desaparecer, então fica tudo, se a gente fosse um servidor, estavam vários processos abertos aqui na memória, consumindo memória que nem louco, várias sessões abertas. Esse é um mundo curioso, porque as coisas não têm mais começo, não tem meio e não tem fim, é como se fosse um perpétuo presente, é como se fosse porn, né? Porn não tem como é que era ontem e como é que vai ser na semana seguinte. Porn é um presente contínuo, né? E a satisfação do porn, que aliás lembra bastante o mundo do Facebook, é essa coisa voyeurística. A nossa vida está se tornando uma... Se você prestar atenção em como grande parte das pessoas convive ou lida ou habita o online, é um pouco de voyeurismo meio porn, né? Você está vendo ali o prazer dos outros, você mesmo não se expõe e acaba sendo literalmente, voltando para a história do The Onion, um prazer solitário. É isso, eu acho que essa é a minha observação vaga, porque eu também não sei para onde isso vai. Eu talvez seja, não vou cantar Roberto Carlos aqui, mas talvez eu seja um pouco a moda antiga, e eu fico um pouco desconfortável com essa história de... Fazendo uma outra imagem, é como você confundir relacionamento com uma encoxada no ônibus, né? Ou com uma passada de mão no metrô, que você não sabe se você vai encontrar de novo, por que o cara escolheu você, se isso vai acontecer, vai ver, você não sabe se você surta. É nesse mundo que a gente está. Eu, talvez por ser um pouco mais antigo, ou talvez por ser um pouco mais velho, ou talvez por ser um pouco mais caipira, eu ainda mando flores. Meus caros, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.